E se existisse um GTA que se passasse no Amazonas? Já imaginou a loucura que seria um Grand Theft Auto ambientado em uma das regiões mais ricas e desafiadoras do mundo? Seria um game único, cheio de aventuras no coração da floresta, com personagens envolventes, cenários incríveis e missões que explorariam tanto o lado urbano quanto o mais selvagem do estado. O personagem principal seria um ex-traficante ou mercenário que depois de se meter em problemas em grandes centros urbanos, decide fugir para o interior da Amazônia em busca de uma vida mais tranquila, longe de tudo. Porém, é claro que as coisas não são tão simples. Assim que ele chega nas cidades ribeirinhas próximas a grandes rios e vilarejos, percebe que o crime organizado está presente até lá, com contrabandistas, piratas dos rios e milícias locais dominando as rotas e explorando os recursos da região. O jogo teria uma pegada única, misturando o cenário urbano com as comunidades tradicionais, povoados indígenas e áreas isoladas da floresta. A ambientação incluiria desde pequenas cidades, com ruas de barro e casas de palafitas, até rios enormes que serviriam como rotas principais para o personagem se locomover. Imagina as possibilidades: missões que envolvem fugas de barco no meio de uma tempestade, perseguições por rios estreitos ou até a travessia da floresta densa usando lanchas rápidas, motos e até veículos adaptados para o terreno difícil. O modo história poderia ser uma trama densa envolvendo o contrabando de ouro, drogas e a luta contra grandes corporações que devastam a floresta. Em uma missão, o personagem poderia ser contratado por um chefe local para roubar equipamentos de uma dessas empresas, ou para sabotar construções ilegais. Em outra, poderia ter que ajudar comunidades ribeirinhas que estão sendo oprimidas por gangues que controlam o fornecimento de combustível e mantimentos. Além disso, o personagem poderia liberar regiões do mapa controladas por inimigos. Um dos destaques do jogo seria a sobrevivência. Diferente dos outros títulos da série, onde a cidade é o grande palco, né? No GTA do Amazonas a natureza seria tão perigosa quanto os inimigos. Além de lidar com milícias e traficantes, o jogador teria que enfrentar animais selvagens, tempestades violentas e as condições desafiadoras da selva. Missões de exploração seriam essenciais, com o personagem precisando navegar por rios traiçoeiros, usar canoas ou pequenas embarcações para chegar a lugares remotos e até enfrentar piratas fluviais, comuns nessa região. A jogabilidade também mudaria. Ao invés de apenas dirigir carros esportivos e motocicletas, o jogador teria à disposição barcos, motos adaptadas e jipes robustos, perfeitos para o terreno acidentado. A habilidade de usar barcos seria crucial, já que muitas das missões se passariam em rios ou comunidades isoladas. As rotas por terra e água precisariam ser estrategicamente exploradas para cumprir os objetivos, já que rotas diretas nem sempre seriam possíveis. Ou imagine também uma parte do mapa que explora áreas indígenas protegidas, onde o personagem teria que lidar com questões éticas, enfrentando corporações que querem destruir a floresta ou traficantes que tentam se infiltrar nessas comunidades. Tudo isso criaria um cenário tenso e cheio de moralidade dúbia, típico de um Grand Theft Auto, mas com um toque amazônico. No GTA, ambientado no Amazonas, as missões secundárias poderiam variar bastante, indo desde tarefas simples como ajudar moradores de pequenas comunidades ribeirinhas até situações mais desafiadoras e perigosas, como lidar com contrabandistas ou resgatar alguém perdido na floresta. Isso poderia aumentar o respeito do jogador, dinheiro e até permitir que o jogador tenha acesso a muitos recursos como armas, munição, veículos, roupas, kits de sobrevivência e uma gama de opções. Falando em conquistas, haveria muito espaço para criatividade. Por exemplo, uma das conquistas poderia ser chamada de Rei dos Rios e o jogador a desbloquearia depois de completar todas as missões que envolvem perseguições e fugas nos rios usando barcos de alta velocidade. Outra conquista interessante poderia ser Guardião da Floresta, para aqueles jogadores que optassem por proteger as áreas indígenas e ajudar os povos locais, fazendo escolhas mais éticas no decorrer do jogo. Além disso, as conquistas poderiam premiar o jogador por explorar a biodiversidade local. Uma conquista como Explorador Amazônico seria liberada após o jogador visitar os pontos mais isolados e icônicos do mapa, como cavernas, cachoeiras secretas e tribos isoladas. Outra série, Herbalista, para aqueles que coletassem plantas raras da floresta para vender ou usar em missões específicas. No quesito jogabilidade, o sistema de caça e coleta poderia ser muito mais profundo. Tá? Além de armas tradicionais, o jogador poderia usar arco e flecha, facões e até criar armadilhas com materiais encontrados na floresta, adicionando uma camada de sobrevivência ao gameplay. Para aumentar ainda mais o nível de imersão, o jogo poderia incluir um sistema de clima dinâmico, onde tempestades tropicais afetam diretamente o ambiente, dificultando a navegação pelos rios e tornando as
as trilhas na selva ainda mais desafiadoras. E que tal inserir um modo de pesca? No Amazonas, a pesca não seria apenas um passatempo, mas uma necessidade de sobrevivência. O jogador poderia pescar peixes como o temido pirarucu ou a piranha, e cada tipo de peixe teria suas peculiaridades e desafios. Pegar peixes maiores, como o pirarucu, exigiria habilidade e um equipamento melhor, e essas atividades poderiam render conquistas especiais. As missões de transporte de mercadorias também seriam uma adição bacana. Muitas vezes pequenas comunidades dependem de barcos para receber mantimentos ou remédios. Uma missão secundária recorrente poderia ser transportar esses suprimentos para vilas isoladas, enfrentando desafios como rios com correntezas fortes, ataques de piratas e até animais perigosos. Além disso, o jogador poderia se envolver com missões de fotografia da vida selvagem, capturando imagens de animais raros ou paisagens exóticas para vender ou documentar. Isso abriria espaço para uma conquista chamada documentarista, para aqueles que conseguissem fotografar todos os animais presentes no jogo. Outro ponto interessante seria o sistema de economia local. Como o personagem está em uma região remota, dinheiro nem sempre seria a moeda principal. O jogador poderia trocar itens como peixe, remédios naturais ou até serviços por armas, equipamentos ou informações valiosas. Esse sistema de troca traria um novo nível de imersão, adaptando-se à realidade da vida em regiões ribeirinhas. Por fim, um recurso inovador poderia ser a interação com as lendas e mitos amazônicos. Algumas missões secundárias poderiam envolver caçar criaturas lendárias da floresta, como o mapinguari ou o boto cor-de-rosa. Essas missões poderiam ter um tom mais sobrenatural, oferecendo desafios únicos e recompensas especiais, como habilidades temporárias ou armas raras.